Paz e Alcha, meus irmãos, meu nome é Emerson e eu estou aqui no meu canal do YouTube para me estar fazendo um novo vídeo. E o tema que eu quero trazer desse estudo hoje vai falar sobre humildade e sabedoria que Alcha nos ensina. Nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim, meus irmãos. Essa é a última era, esta é a última geração. E quero dizer para você que eu tenho passado por muitas tribulações aí, muitas provações, muitas perseguições. O nome do Criador e do nosso Salvador está sendo perseguido no final dos tempos. Então, mas não é isso que vai me desanimar e deixar de levar o nome Yahweh Yahshua. Então eu tenho passado por algumas dificuldades, alguns problemas na família, mas eu tenho tido paciência. O Criador tem me confortado meu coração, minha alma, e tem me revelado e permitido que eu continue firme. Então eu não vou negar o nome do meu Salvador Yahshua e do meu Criador Yahweh dos Exércitos. Então esse estudo aqui que eu estou trazendo hoje vai ser um estudo que vai mostrar realmente como que o Criador se agrada das pessoas aqui na Terra para levar o seu nome verdadeiro. Então é tremendo demais esse estudo. Eu vou estar lendo aqui dentro das minhas escrituras sagradas, né? Passo a passo aí, para você estar acompanhando com a tua escritura aí. Espero que você venha entender da melhor forma possível que eu possa estar explicando. Eu gosto sempre de deixar bem claro nos meus vídeos, quando eu lanço meus estudos aqui, que eu não sou perfeito. Eu sou um homem que sou sujeito a falhar como qualquer pessoa. Você está entendendo? E que eu amo meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, mas eu bato de frente contra esse sistema aí, desse Nicolauta aí, desse esclero aí, levantado no concílio de Nicéia. Então, o Eterno, ele tem levantado os seus mensageiros nestas últimas horas aí, para estar levando o seu nome verdadeiro, para que o nosso Salvador possa resgatar uma igreja pura, sem mácula e sem mancha. Certo, meus irmãos? E que essa igreja somos nós. Nós temos que deixar o nosso Salvador habitar dentro de nós. Nós somos a igreja. Você está entendendo? O nosso Salvador é o segundo templo sendo formado dentro de nós. Então nós temos que levantar esse templo, esse segundo templo, que é o nosso Salvador dentro de nós, com pedras preciosas. Você está entendendo? Para que nós possamos ser dignos e estar de pé na presença do nosso Salvador, nosso Pai, a hora que Ele nos arrebatar. Certo? Então, esse Deus, esse Jesus aí, nunca foi o nosso Criador e nem nosso Salvador. Então, isso não traz nada para nós de edificação. Então, você tem que ser liberto do sistema criado pelo homem. Você tem que sair de dentro desse sistema, desse paganismo, dessa hierarquia, desse clero que foi levantado no Concílio de Nicéia. E eu digo para você, quando eu desci as águas no começo do ano passado, eu fui perseguido até hoje. É muita perseguição contra o nome do Salvador e do nosso Criador. Entendeu? Então a gente passa por muitas lutas, você está entendendo? Mas a gente permanece firme e forte, porque o Eterno nos garante a vitória. Então o que eu quero dizer para você é que esse estudo aqui, hoje eu senti no meu coração estar trazendo, porque eu recebi uma revelação para amanhecer hoje, do Eterno. Né? Eu pedi para ele me provar e mostrar para mim por dentro das escrituras se o nome que eu estava levando é Ial e do seu filho Yaush. Porque o fardo é leve, né? Como diz nas escrituras, e o jugo do nosso Salvador é suave. O fardo é suave e o jugo é leve. Então, mostra para mim. E ele me mostrou para amanhecer hoje, né? Que eu me encontrava dormindo, né? E me encontrei nesse sonho que eu tive com a minha esposa e minha bebezinha de 9 meses. E ele me mostrou ali, eu escutando um vento tão gostoso, maravilhoso. Eu creio nesse vento aí, que é o Espírito do Pai ali assoprando, me aliviando a minha alma, o meu coração, abrindo o meu entendimento, que Ele está no controle e que Ele estava mostrando que eu conheci o nome dele, Ial e Alcha, através dos estudos do irmão Romilson Ferreira. Né? Entendeu? Então, eu criei
na hora, você está entendendo? Quando eu acordei de manhã, eu abri meus olhos e agradeço a Yah e Yaush. E neste sonho meu, a minha bebezinha olhava para cima, sorrindo e falando, dava para mim entender no meu entendimento, no mexer da boquinha dela, ela olhava para mim sorrindo e olhava para cima, papai. Entendeu? Então, coisa tremenda demais. Eu consegui interpretar desta forma. E minha esposa sorrindo, minha bebê sorrindo e eu sorrindo ali feliz. E quando eu olho do meu lado, estava o irmão Romilson Ferreira, sorrindo para mim, olhando para mim e confirmando, realmente dia 15 de Nissan. Então é tremendo demais a revelação. O que eu pedi para o Pai, para Yaush provar se eu estava levando esse nome verdadeiro ou não, para mim continuar levando cada vez mais, até nós ser arrebatados antes de começar, né, toda essa tentação que está vindo sobre todo mundo que já está aí. Então é tremendo demais esse estudo que eu vou trazer para você de humildade e sabedoria que o nosso Salvador nos ensina, para que nós permaneçamos firmes na presença dele até ele nos arrebatar. Tá bom, meus irmãos? Analise e tire suas conclusões por dentro das Escrituras. Então eu creio que o irmão Romilson Ferreira é um mensageiro levantado nessa era pelo Ial dos Exércitos, nosso Pai Eterno, e pelo nosso Salvador Yaush, para trazer o nome verdadeiro. E foi através dos estudos dele no canal do YouTube que eu estou servindo hoje Ial e Yaush. Vamos dar continuação nesse estudo? Vamos dar início, na verdade, nesse estudo? Vamos abrir em Lucas capítulo 6 do Evangelho de Lucas, já quero estar lendo, e o versículo 45 que diz assim: O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal. Do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o homem bom do seu bom tesouro, ele só vai tirar coisas boas, certo? E o homem mau do seu mau tesouro, quando ele abrir a boca dele, o coração dele está cheio só de rapinas, está cheio só de coisas más. Ele vai te humilhar, ele vai te ofender, ele vai te desprezar, ele vai te ignorar, você está entendendo? E quando você serve Yahweh Yausha, a primeira coisa que você é perseguido é pelos da própria casa, da família. Te chamam de louco, te chamam de falso profeta, você está entendendo? Falam que nós torcemos as escrituras do Eterno, você está entendendo? Que nós estamos pecando contra esse Deus pagão e esse Jesus porco, ídolo. Entendeu? Negativo, meu irmão. Nós servimos um único Criador e não existe outro, em hebraico original, Ial dos Exércitos, e de seu filho Yausha, em hebraico. Tremendo, né, meu irmão? Então hoje eu recebi a revelação, não sei se agora é passado de meia-noite, né, de sábado para domingo, ou ainda é 11 horas, quase meia-noite. Então, para amanhecer hoje, ou se já passou de meia-noite, então, para amanhecer ontem eu tive a revelação, ou para amanhecer hoje, certo? Modo horário aqui que eu estou fazendo esse estudo meu aqui, certo? Então, o Eterno me mostrou, comprovou, porque eu conheci o nome do Criador, Yahweh Yausha, através dos estudos do irmão Romilson Ferreira no YouTube, trazendo o nome Yahweh Yausha. E eu queria descer as águas o quanto mais rápido, e desci, pela graça e misericórdia. Então o Eterno me selou com o seu Espírito da verdade, que eu estou selado para o dia da minha redenção, e que já está próximo. Então, da forma que eu recebi de graça, né, o nome do Criador, o nome do Salvador, eu quero que você receba de graça, você está entendendo? E eu não tenho estudo de bacharel, você não tem estudo de teologia, escatologia, essas coisas, você está entendendo? Nada, meu irmão. Então, o que o meu coração fala é analisando as escrituras, está cheio de coisas boas. Então, eu estou passando por momentos difíceis nesses últimos tempos aí, até mesmo dentro da minha casa, minha família. Você está entendendo? Mas o Eterno tem me levantado, tem me suportado, você está entendendo? Tem me sustentado e tem me abençoado ao mesmo tempo. Então eu sou muito feliz e graças a Yahweh Yausha por servir Ele, porque a palavra do Eterno vai estar adentrando esse estudo que fala: bem-aventurados sois vós, porque quando por causa de mim vos falarem mal de vós, levantarem falso testemunho por causa de vós e etc, etc. Vai estar entrando nesse estudo aí mais para frente, tá bom? Espero que vocês entenderam. Então, é tremendo demais, meus irmãos, quando você serve Yahweh Yausha. É gostoso, é maravilhoso. É sofrido, no próprio Salvador sofreu. Ele falou assim, tem bom ânimo, no mundo tereis aflições,
mas eu venci. Então ele deixou os ensinamentos para nós seguir, os passos dele. Louvado seja Yahweh. Viu coisa tremenda? Vamos dar continuação? Quero que vocês abram agora aqui mesmo, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Eu quero estar lendo o versículo 20 e 21, que diz assim. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e a praticam. Entendeu? Então, o próprio Salvador está falando aqui para aquele povo daquela época e está falando hoje, através desta mensagem, desse estudo. Aquele que estiver assistindo esse estudo meu no canal do YouTube, Estuda a Escritura com o irmão Emerson Luiz Barbosa, que sou eu, na humildade, meu irmão, ele está falando que a mãe dele, os irmãos dele, são aqueles que ouvem a palavra do Pai Yahweh dos Exércitos e as praticam. Não só falando, mas tem que ser praticante. Está entendendo? E viver aquilo que pratica. Eu sempre gosto de deixar bem claro no meu estudo. Eu não sou perfeito. Eu sou sujeito a falhar. Entendeu? Porque aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, como está escrito nas Escrituras. Então eu sou sujeito a falhar como qualquer um, mas eu procuro dia após dia viver aquilo que eu prego. Certo, meus irmãos? Espero que você esteja entendendo esse estudo da melhor forma possível. Vamos dar continuação? É versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco. É versículo 21, desculpa. É o 20 e o 21, eu li o 21, eu vou ler o 20. E ele lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então foi o que o Salvador disse no 21, que eu acabei de ler aqui. Eu esqueci, desculpa aí, meu irmão e minha irmã. Você está entendendo? Eu não li o 21, o 20, que diz: ele lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. No versículo 21, ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Pai de Yahweh dos Exércitos e as praticam. Viu que coisa tremenda? Então, é assim que nós temos que ser hoje. Então, aqueles que estão agarrados com o pai, com mãe, com filhos, com as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo, você está entendendo? Preocupado com seus familiares e deixando de se preocupar com a sua salvação, deixando de se preocupar com a sua santificação, deixando de se preocupar com o nome do Criador Yahweh Yahushua, do nosso Salvador, e se preocupando com esse Deus da mitologia grega, esse Jesus Cristo da Igreja Católica, que no latim significa isto é um porco. Você está entendendo, meu irmão? Nós cremos que esses irmãos nossos, que nós amamos, irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, os irmãos que são da sétima carta à igreja de Laodiceia, que está no livro de Apocalipse, que vai ficar na grande tribulação, não vai ser arrebatado. Você está entendendo? Os 144 mil. Você está entendendo? Eles vão ficar na grande tribulação, vão pagar o preço. É tremendo demais, meu irmão, esse estudo. Espero que você esteja compreendendo da melhor forma possível. Eu quero abrir aqui mesmo no Evangelho de Lucas, só que um pouco mais para frente, no capítulo 9, nós vamos estar lendo, e no versículo 23 e 24, que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue dia a dia, tome o seu madeiro e siga-me. Aqui o próprio Salvador, né, falando para os seus discípulos. Aquele que quer ser digno de mim, aqui o próprio Salvador falando, aquele que quer ser digno, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, né, a si mesmo, se negue dia a dia, tome o seu madeiro e siga-me. Então aquele que quer servir Yahushua tem que tomar o seu madeiro, né, dia após dia, na fé, na esperança que um dia nós vamos ver o nosso Salvador, e seguir ele até o fim, meu irmão, levando o seu nome verdadeiro, e não um nome falsificado e criado pela mitologia grega, Deus que vem de Zeus, que foi criado na mitologia grega. Esse Jesus Cristo foi criado, foi feito essa lambança, essa bagunça dentro das escrituras, toda fermentada, cheia de heresias, criado pelo homem Satanás, no concílio de Nicéia, depois do nosso Salvador, no ano 325. Viu que coisa tremenda? Vamos dar continuação no estudo, espero que você esteja entendendo. Quero que vocês abram agora, aqui mesmo no capítulo 9, agora nós vamos estar lendo o versículo 60, que diz assim: mas Yahushua insistiu: deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Yahushua. Olha que coisa tremenda esta passagem. Aqui o nosso Salvador lhe põe à prova realmente os que queriam seguir ele.
Você está entendendo? Então muitos têm se introduzido, como diz o nosso irmão Romilson aí, que saíram das denominações, das igrejas evangélicas, se introduziram dizendo que queriam seguir Yahweh Yahshua e hoje se revelaram, fizeram seus grupinhos formados aí, sua patotinha, sua panelinha, você está entendendo? E o Eterno não habita nesse meio, você está entendendo? Por quê? Porque eles estão contra o corpo do Mashiach, estão dividindo o corpo de Yahshua Mashiach. Né? Então eu recebi de bom grado pelo Espírito do Pai os ensinamentos do nosso irmão Romilson, que o Eterno levantou ele como mensageiro nessa era, aceitei de bom grado pelo Espírito do Pai e corri atrás e aqui estou levando o nome Yahweh Yahshua, comparando uma coisa com uma outra por dentro das Escrituras, analisando, você está entendendo? E não seguindo o meu irmão Romilson, mas sim a verdade que o Eterno tem revelado para o nosso irmão. Tremendo, né, meu irmão? Né, minha irmã? Então hoje nós batemos contra esse eclérito, essa hierarquia. Mas eu amo vocês, irmãos evangélicos meus e meus irmãos católicos. Vamos dar continuação no estudo. Quero que vocês abram agora capítulo 10, eu quero estar lendo aqui no Evangelho de Lucas, e no versículo 21, e no capítulo 10 e versículo 21, que diz assim: Naquela hora exultou Yahshua no espírito e clamou: Graças te dou, ó Pai, e ao dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então ele ocultou, aqui o próprio Salvador estava agradecendo, né, ao Pai eterno e ao dos exércitos, certo? Agradecendo, você está entendendo? E mostrando que realmente o Pai é dos humildes, certo? Que ele ocultaste a revelação, as escrituras, você está entendendo? Para os grandes que se diziam ali, estudiosos, você está entendendo? Doutores da lei, você está entendendo? Que sabiam tudo, mas não. O Pai, aqui o próprio Salvador falando que o Pai, aqui o próprio Salvador está falando naquela hora, exultou Yahshua no Espírito, exclamou com graças te dou, ó Pai, com graças te dou, ó Pai, certo? Do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, Pai. Então o Pai revela para quem Ele quer as coisas, meu irmão. Se você é um predestinado para a salvação, você vai aceitar a qualquer momento, você está entendendo? Se você tem um chamado para herdar o reino, você vai ser chamado, meu irmão. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, em nome de Yahshua, tá bom? Espero que esteja entendendo a revelação da palavra para você e para mim hoje. Vamos estar dando continuação. Eu quero ver o capítulo 12 aqui mais para frente do Evangelho de Lucas. E vamos estar lendo no versículo 16 até o 21, para vocês verem coisa tremenda. Capítulo 12, do 16 até o 21, que diz assim. Versículo 12, capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 21. É isso mesmo, que diz assim: E ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. No versículo 17, e arrazoavam-se consigo mesmo, dizendo: Que fareis, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Versículo 18. E disse: Farei isto e destruirei os meus celeiros, reconstruí-los e maiores aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. No versículo 20, mas Iau lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha só, versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Iau dos exércitos. Viu que coisa tremenda? Eu vou só dar um respaldo nesta passagem que o Salvador está falando, tipo em parábolas aqui, você está entendendo? Uma certa pessoa plantou lá, tinha um campo grande, e ele estava reclamando e falou: não, vou derrubar os outros celeiros meus, e vou fazer um maior, e vou encher minha alma, vai gozar, vai comer, beber, dia após dia, né? E aqui não é diferente para os dias de hoje. Muitos estão preocupados em enricar,
você está entendendo? Encher os seus celeiros, enricar, prosperar, receber bênção aí nessas denominações, né? Fazerem campanha de prosperidade para enricar, e etc, e etc, e etc. Isso são todos os Nicolaus de Jezabel, você está entendendo? É tremendo, né, meu irmão? Você está entendendo, né, minha irmã? Ou meu irmão, a interpretação desta palavra. Então, aquele que entesoura coisa aqui nessa terra não é rico para com o nosso Pai eterno. Primeiro, entesourar tesouro lá no céu. Você está entendendo? Aonde nada vai corroer, nada vai traçar, nada vai enferrujar. Você está entendendo? Você vai estar entesourando o teu melhor tesouro, meu irmão. A sua vida, você está entendendo? Salva no nosso Salvador Yahshua Mashiach. Então saia, desapega deste mundanismo, desapega dessas coisas do mundo materialismo, você está entendendo? Olha, a maior parte aí, eu acredito que muitos irmãos aí conhecidos, amigos meus aí, camarada da minha cidadezinha de Palmital, me conhece, sabe que eu sempre fiz um negocinho ali, um negocinho aqui, um rolo ali, você está entendendo? E vivi de rolo a maior parte, fazendo meus biquinhos, você está entendendo? Sempre tive carro, e hoje eu falo para você, meu irmão, depois que eu desci nas águas e fui batizado, eu fui imergido no nome de Yahshua, para mim poder me manter, sobreviver hoje, e eu não me apego mais com bens materiais, eu nunca fui de me apegar. Então eu penso primeiramente em Yahweh dos Exércitos, segundo a minha família, que somos nós, temos que ter zelo pela família, entendeu? Hoje eu não tenho carro, mas eu sou feliz da forma que eu tô. Você está entendendo? Com as minhas dificuldades, minhas provações, mas quem me supra minhas necessidades é Yahweh Yahshua. E eu sou feliz, meu irmão. Então, não adianta hoje você deitar com a riqueza entesourado e à noite o nosso Criador te intimar você. Louco, você entesourou tantas coisas, mas hoje ele vai, se alguém chegar e pedir a tua alma para você, ali está dizendo assim, que o nosso Eterno ele tem o poder de cortar a nossa respiração, nosso ar, a hora que ele quiser, meu irmão, foi ele que nos formou. Está entendendo? Esse é o meu entendimento, o meu temor que eu tenho ao Eterno, e entenda esta passagem bíblica aqui das Escrituras Sagradas. E daí, meu irmão, para quem será? Para quem será daí a tua alma vai descansar? Pense, meu irmão, nessa passagem. É tremendo, né? Então vamos entesourar tesouro lá no céu. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Coisa tremenda, né? Nosso Yahshua. Espero que você entendeu aí essa passagem. Quero estar lendo aqui agora no capítulo 18, no versículo 18, e no versículo 22, no versículo 29 e no versículo 30. Vamos lá, capítulo 18, aqui mesmo do Evangelho, aqui de Lucas, 18, capítulo 18, versículo 18 e 22, vamos começar. 18, 22, cadê? Está aqui. Ouvindo Yahshua, disse-lhe uma coisa, ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Olha só que coisa tremenda, né? Agora vamos ver o 22. Ouvindo Yahshua, disse-lhe uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Eu li o 18 e o 22, né? Não, o 18 eu não li, meu irmão. Eu li o 22, que está aqui ó, no 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui eu acredito que a maior parte dos meus irmãos sabe essa passagem aqui é de um rico, de um jovem rico, né? Entendeu? Então ele guardava todos os mandamentos e ele perguntou para Yahshua, né, o que ele podia fazer para herdar o reino. Então ele guardava todos os mandamentos. Aí, por último, no versículo 18, ele pergunta dessa forma para o nosso Salvador. De lá no versículo 22, o Salvador dá a resposta para ele. Bom, você cumpriu todas as leis, tudo certinho, mas te falta uma coisa. Vai vender tudo que você tem e reparta aos pobres, depois vem e me segue. Quão difícil, né? Tá aqui essa passagem, vai falar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de um agulha do que um rico herdar o reino, ser salvo. E é verdade, né, meu irmão? Muitos estão presos nesses bens materiais aqui da terra. Viu que coisa tremenda? Certo? Olha o versículo 29 e 30 que diz assim: respondeu-lhe Yahshua, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos por causa do reino de Yahweh. Versículo 30. Que não receba no presente muitas vezes mais,
né? E no mundo por vir a vida eterna. Meu irmão, o nosso Pai é o Pai, o nosso Yahweh dos Exércitos, ele é o dono do ouro e da prata. Nós vamos andar na cidade maravilhosa, na cidade de ouro, de jaspe, de esmeralda, de cristal, de tudo, meu irmão. Entendeu? Ele vai nos dar muito mais em dobro essa riqueza que nós temos aqui na terra. E além de tudo, no futuro por vir, olha só que coisa também está falando aqui, ó. E no porvir, a vida eterna. Nós vamos ter a vida eterna. O que adianta você ter todos esses bens materiais do mundo, curtir, desfrutar ele? Você está entendendo? Ah, meu irmão Emerson, mas você vai dizer assim para mim, ah, irmão Emerson, né? Mas nós necessitamos, nós temos para o nosso uso dia a dia. Isso é verdade, isso nesse fato aí, nesse ponto aí, eu concordo com você. Mas o que eu quero dizer para você é que o teu coração não pode estar pegado nesses bens materiais. E não adianta você vir me dizer para mim, meu irmão, minha irmã, que você não tem um coração apegado aqui e você fica invocando um Deus pagão, você fica invocando um Jesus Cristo ídolo pagão, você está entendendo? E não aceita Yahweh Yahusha. Agora, a partir do momento que você aceitar Yahweh Yahusha, essas coisas você pode desfrutar. Porque a gente necessita ter um carro para se locomover, para emergência, para o trabalho, etc, etc. Para muitas coisas, você está entendendo? Como eu já tive. Então hoje eu vejo um exemplo hoje, nessa era que estou vivendo, nessa data de hoje, certo? Que estamos vivendo aí em fevereiro, se não me fala a memória, hoje é 6 ou é 5 ainda, se não passou da meia-noite, certo? No domingo. Então, 2022, fevereiro de 2022. Eu tô a pé, eu não tenho carro, mas eu sou feliz da mesma forma. Claro que eu tenho vontade de ter conquistado de novo, mas eu não quero estar correndo atrás disso. Eu quero conquistar o quê? O meu tesouro lá no céu, esperar a volta, porque o Salvador vai arrebatar nós a qualquer momento. Viu que coisa tremenda? Espero que você entendeu a mensagem. Vamos dar continuação. Eu quero agora que vocês abram agora as escrituras no Salmo 9, vamos ler no versículo 10, capítulo 9 de Salmo, e no versículo 10, que diz assim. Salmo de Davi, né? Capítulo 9, versículo 10, que diz assim: Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Yahweh, não desampara os que te buscam. Olha só que coisa tremenda. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. Então o Eterno vai revelar o nome verdadeiro para você, assim como ele revelou para mim. Confia, crê, meu irmão, creia nisso, meu irmão, que vai chegar, minha irmã, para você também, tá bom? Vamos estar dando continuação, vamos em Salmo 18, 49. Um pouquinho para frente aqui, 18, 49, que diz assim: Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Yahweh, e cantarei louvores ao teu nome. Nome verdadeiro, meu irmão. Nome é Deus e Jesus Cristo são títulos, meu irmão. Assim não tem finalidade nenhuma, meu irmão. Isso foi coisa criada pelo homem. Você está entendendo? Viu coisa tremenda? Espero que vocês entenderam aqui a revelação e esse estudo até então. Vamos abrir em Amós, capítulo 3. Não, eu quero estar lendo em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 11 e 12. Evangelho de Mateus. Capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pronto. Não precisa nós falar mais nada, né? Se perseguiram os nossos irmãos, o nosso patriarca daquela época, você está entendendo? Não é diferente que vai seguir nós hoje quem serve Yahweh Yahusha. Você está entendendo? Os primeiros que se revelam contra nós são os da família da casa, meu irmão. E eu estou passando dessa experiência viva. Mas louvado seja Yahweh Yahusha, o meu Salvador. Tá bom? Vamos dar continuação? Quero que vocês leiam agora em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que diz assim. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 26, que vai estar escrito assim. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos, sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27. Pelo contrário,
Yahweh escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. Yahweh escolheu as coisas humildes do mundo. Humildes do mundo, certo? E as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Viu? Então ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas que se diz sabe. As coisas fracas deste mundo para confundir aqueles que se diz forte. Você está entendendo? Escolhe as coisas desprezíveis para confundir aquelas que acham que são melhores que nós. Tremendo, né, meu irmão? Esta passagem do apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Entendeu? Então muitos vai dizer assim, esse Barbosa, eu conheço esse cara, quem que é esse cara para estar falando isso daí? Eu não acredito. Aleluia, louvado seja Yahweh, meu irmão. Eu vou continuar amando você, eu vou continuar orando por você, para que o Eterno abra o teu entendimento, para que você venha receber o verdadeiro nome do Criador e do Salvador, para que você não fique na grande tribulação, você está entendendo? Para pagar o preço para ver. Você está entendendo, meu irmão? Espero que você esteja compreendendo, minha irmã. Você está entendendo? Se o próprio Salvador, né, foi desprezado e morto pelo homem, a criatura do nosso Criador, pai do nosso Salvador Yahushua, do nosso Salvador, do nosso irmão mais velho, que é Yahushua Mashiach, você está entendendo? Você acha que não vão me caluniar e dizer, esse eu conheço o passado dele, eu sei a história dele, isso aí não. Então, o Eterno ele confunde as coisas fracas deste mundo, as desprezíveis, você está entendendo? Para confundir os que acham que sabem melhor, que são melhor, você está entendendo? E como o próprio Salvador falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, você está entendendo? Então nós não somos perfeitos, meu irmão, nós somos sujeitos a falhar como qualquer pessoa, mas nós temos humildade dentro do nosso coração, para levar o nome do Criador e do Salvador para você, assim como alguém trouxe até mim. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. E eu quero estar lendo aqui, para nós estar dando encerramento nesse estudo, Amós capítulo 3 e versículo 7, e vou estar encerrando esse estudo. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá no profeta Amós, no capítulo 3 e no versículo 7, que diz assim: certamente Yahweh não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que eu quero dizer no final desse estudo aqui, meu irmão? Que eu creio 100% que o meu irmão Romilson Ferreira é um mensageiro desta era e que o Yahweh dos Exércitos, Yahushua Mashiach, levantou ele para trazer o nome verdadeiro. Foi através do estudo do meu irmão Romilson Ferreira no YouTube, você está entendendo? Não sigo o meu irmão Romilson Ferreira, eu analiso e comparo uma coisa com a outra dentro das escrituras e levo e sigo o nome verdadeiro Yahushua, como o irmão Romilson coloca, bem colocado nos estudos dele, para a honra e glória do Pai e do Filho, você está entendendo? É isso, meu irmão. Então, se o Eterno me revelou ontem, para amanhecer ontem, ou para amanhecer, para amanhecer ontem no caso, você está entendendo? O nome verdadeiro, e mostrou o meu irmão Romilson no meu sonho, junto com a minha esposa e minha bebezinha linda, você está entendendo? Aonde Satanás não tem o poder de interpretar sonho para nós, entrar na nossa mente, aonde eu dobrei meu joelho em pensamento e pedi para o Pai Eterno o nome para mim continuar levando verdadeiramente, e mostrou o irmão Romilson que é o que foi levantado pelo Yahushua para trazer o nome verdadeiro do nosso Pai e do nosso Salvador Yahushua Mashiach. Então eu creio, meu irmão, que o nome do Criador é Yahweh dos Exércitos. Eu creio que o nome do meu Salvador, do teu Salvador, é Yahushua o Mashiach. Espero que você entendeu esse estudo e até o próximo estudo. Em nome de Yahushua.